Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, queridos? Quem vence o dia mau? Quem vence o dia mau? Existe o dia mau, né, na vida daqueles que servem a Deus. Existe aquele dia em que as situações, as circunstâncias são mais contrárias a nós do que favoráveis a nós. Existe aquele dia em que as tragédias parecem que elas vêm nos visitar todas juntas, né? Parece que o que já estava ruim fica pior um pouco. E a vida de Jó, ela é exatamente isso. É uma sequência de coisas ruins. Primeiro, ele perde, irmãos, todos os seus bens, todos os seus recursos financeiros. Imagina um ser humano sem dinheiro no bolso. Imagina um ser humano sem recursos. Imagina uma pessoa que tinha dinheiro, tinha condições na vida, mas de repente tudo aquilo que ele tinha é levado dele, é tirado dele. E então vem também a morte sobre a vida dos seus filhos. E exatamente no texto que nós lemos agora, no versículo 19, veio um grande vento, bateu nos 4 cantos da casa, derrubou a casa, e houve morte ali. E é interessante, irmãos, que Jó, diz a palavra de Deus, que diante das tragédias que ele enfrentou, ele se colocou na presença de Deus de uma maneira que ele conseguiu, no final de tudo que ele enfrentou, ele conseguiu sair vitorioso. Ele venceu o dia mau, ele venceu o momento de dificuldades e de lutas que veio sobre a vida dele. E uma das coisas que a palavra de Deus me ensina, e a palavra de Deus coloca no meu coração, chamando a minha atenção, trazendo algumas lições para mim, é que muitas vezes, como servos de Deus, nós não vamos, irmãos, ficarmos, vamos dizer assim, isentos de enfrentarmos situações difíceis, complicadas, que muitas vezes vão trazer dor, que muitas vezes vão trazer sofrimentos para nós. Nós vamos passar por isso, faz parte da nossa caminhada com Deus aqui na terra. O que Jó enfrentou fazia parte de uma situação que estava além do seu conhecimento. Era uma situação que aconteceu no reino espiritual entre Deus e Satanás, né? Entre Deus e Satanás. Satanás estava zombando de Deus, porque ele rodeava a terra toda, ele passeava na terra, e ele se apresentava diante de Deus dizendo: eu vim te rodear a tua terra, dizendo assim: eu estou dominando sobre a terra, eu estou reinando sobre a terra que o Senhor criou. Só que no momento em que em que Satanás quis, de alguma maneira, confrontar o coração de Deus e até zombar de Deus, Deus mostrou para Satanás o coração de Jó. Falou: às vezes você pode governar um mundo inteiro, mas muitas vezes você não governa a vida de uma pessoa que me serve, uma pessoa que verdadeiramente é fiel a mim. Nesta pessoa, no coração dessa pessoa, você não age, você não domina, você não tem poder sobre essa vida. E naquele momento, na realidade, era como se Deus confrontasse Satanás agora, né? Satanás veio confrontar a Deus, agora Deus confronta Satanás com a vida de Jó. A vida de Jó foi usada por Deus para confrontar o diabo. A vida de Jó foi usada por Deus para mostrar para o diabo que ele não tinha todo o poder que ele achava que ele tinha. A vida de um servo de Deus muitas vezes é usada por Deus para confrontar Satanás, para confrontar as obras de Satanás,
para mostrar para Satanás que um servo de Deus, nas mãos de Deus, pode sim destruir as suas obras, pode sim vencer aonde ele muitas vezes se sente vitorioso. E eu quero dizer para você nessa noite, sem medo de errar, a sua vida foi levantada nesse tempo para que através da sua vida Deus confronte o diabo. Deus mostra para Satanás que ele pode estar agindo em muitas coisas, mas ele não tem poder para agir na sua vida se a sua vida estiver nas mãos de Deus. Ele não tem poder para imprimir qualquer situação do coração dele sobre a sua vida, a não ser que Deus permita, né? A não ser que Deus permita, que foi o caso de Jó, irmãos. O caso de Jó foi esse, né? Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, em alguns aspectos da vida de Jó, para que Deus pudesse mostrar a Satanás que o poder da fidelidade de um coração que ama a Deus é mais forte do que o poder do sofrimento que Satanás pode causar na vida de uma pessoa com a intenção de destruir o seu relacionamento com Deus. E irmãos, muitas vezes nós passamos por essas situações, enfrentamos o dia mau, ele acontece na nossa vida, nós não sabemos muitas vezes os motivos, as razões pelas quais muitas vezes nós passamos, mas o fato é que nós muitas vezes passaremos por essas situações, e nós temos que entender que é possível vencer isso. Talvez o dia mau está acontecendo na sua vida, talvez aquele momento de situações negativas, de tragédias, de situações que entristecem o teu coração, tem batido a sua porta. Mas eu quero dizer para você que o Deus que estava com Jó, Ele está contigo nessa noite. O Deus que estava com Jó, que estava na vida de Jó, Ele está contigo nessa noite. Cadê os améns? O Deus que cuidou de Jó, Ele cuida de você. O Deus que cuidou da vida de Jó, Ele cuida da sua vida. Irmãos, nós temos que entender que nós jamais seremos desamparados por Deus. Jamais Deus nos desamparará. Jamais Deus nos deixará, irmãos, sucumbir diante das circunstâncias da vida. Às vezes nós ficamos preocupados demais com o futuro. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a um ano, o que vai acontecer depois de amanhã, o que vai acontecer se de repente, amanhã ou depois, o político, o presidente em quem nós esperávamos não estiver mais lá no seu cargo, não estiver mais lá no seu posto. O que vai acontecer se o Donald Trump não estiver na presidência dos Estados Unidos? O que vai acontecer se o presidente do Brasil não estiver no posto dele? O que vai acontecer se o prefeito não estiver no posto dele? Eu vou dizer uma coisa para você: se o prefeito não estiver no posto dele, o presidente não estiver no posto dele, irmãos, as pessoas em quem nós depositamos a nossa confiança não estiverem nas suas posições, Deus vai estar no trono. Deus continuará no trono. Deus continuará no posto que é dele. Ele é Deus, Ele é soberano. Por isso eu quero dizer para você uma coisa: crente que está preocupado demais com o futuro, não se preocupe com o futuro. Sabe por quê? Porque Deus já está lá. Deus já está lá no teu futuro. Ele já está lá na frente. Ele já está cuidando de tudo. Você não está lá, você não chegou lá, mas o seu Deus já está lá. O seu Deus já está cuidando das coisas que estão adiante de você, adiante do seu tempo, porque para Ele não existe tempo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: não se preocupe com as coisas do futuro que não estão nas tuas mãos, porque elas já estão nas mãos de Deus. Elas já estão nas mãos de Deus. A sua casa está nas mãos de Deus. A vida dos seus filhos estão nas mãos de Deus. Seu casamento está nas mãos de Deus. O seu emprego está nas mãos de Deus. Tudo já está nas mãos do Senhor. Segundo, não se preocupe com as coisas ruins que vão vir contra a tua vida. Sabe por quê? Porque tudo que se levanta contra você, por causa da sua fé,
causa da sua amizade, do seu relacionamento de fé e de amor para com Deus, tudo que se levanta contra você em função do Deus que você serve, essa luta não é mais sua, essa luta é de Deus. Porque se você está sendo perseguido, se você está sendo maltratado por causa de Deus, Deus assume para ele essa luta. É como se ele dissesse: você está sofrendo por mim, você está sendo perseguido por minha causa, você está sendo desprezado por mim, então fica no teu lugar, porque essa luta não é sua, essa luta é minha. Então eu quero dizer para você, querido, que a luta que você tem enfrentado porque você é fiel, eu estou falando se você é fiel, porque eu estou falando com crentes fiéis, amém, irmãos? Quem é fiel aí? Amém. Para mim aqui todo mundo é fiel a Deus nessa noite. Então eu estou falando aqui com os Jós desse tempo. Então se a sua luta é em função de uma fidelidade a Deus, essa luta não é sua, essa luta é do Deus que você serve. Foi isso que Deus disse para Josafá, quando Josafá teve que lutar naquela batalha contra os filhos de Amon, de Seir e de Moabe, e aquela tropa toda se levantou contra Josafá. O Senhor disse: calma aí, nessa batalha não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós, essa batalha não é vossa, é minha. Então somente ponham os levitas, os cantores, para cantarem e louvarem e exaltarem a minha benignidade e a minha santidade, e eu me exaltarei na tua vida, vencerei os seus inimigos. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo: enquanto tem gente fazendo guerra para alcançar alguma coisa, a sua atitude para alcançar não é a guerra, a sua atitude para conquistar não é fazer guerra, a sua atitude para conquistar é adorar o Deus que faz a guerra por você, é adorar aquele que entra na batalha por você. Então é possível vencer o dia mal quando nós temos dentro do nosso coração bem claro dentro de nós, definido dentro de nós, quem é o nosso Deus. E Jó sabia quem era o Deus que ele servia. Você precisa saber quem é o Deus que você serve. Tem alguém aqui nesse santuário que desconfia da fidelidade de Deus? Vou perguntar de novo: tem alguém aqui dentro desse santuário que desconfia da fidelidade do Altíssimo, do poder do Altíssimo, da soberania do Altíssimo? Então descansa. Jó, irmãos, ele perdeu. Quem é que vence o dia mal? É aquele que perde ou passa por perdas nessa vida, mas não perde a sua capacidade de continuar amando a Deus e reconhecendo a bondade de Deus na sua vida diante das suas perdas. Porque é fácil adorar, é fácil louvar quando o nosso bolso está cheio de dinheiro. É fácil adorar, é fácil vir para a igreja, dar louvores ao Senhor e cantar a Deus e exaltá-lo quando o nosso bolso está cheio de dinheiro, quando as nossas contas estão pagas. Irmãos, quando nós estamos ganhando na vida, quando nós estamos tendo mais conquistas na vida, é fácil adorar. Mas a adoração de Jó era a adoração de alguém que estava perdendo, mas estava adorando. Eu quero dizer para você nessa noite, não é porque você está perdendo que Deus desistiu de ter no seu coração o propósito de fazer de você uma pessoa vitoriosa nessa terra. Eu quero dizer para você uma coisa: as suas perdas não determinam quem você é. O que determina quem você é a tua capacidade de reagir às perdas com adoração no coração, é a tua capacidade de reagir às perdas com fé e amor no seu Deus. Jó, irmãos, ele passou por aquela situação, diz a palavra de Deus, que ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu não trouxe nada para essa vida, eu vim sem roupa para cá, e se eu perdi o que eu conquistei aqui, Deus deu, Deus tirou. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus tem todo o direito de me dar, como Ele também tem o direito de tirar, se Ele assim achar que deve fazer.
Se o culto fosse na Universal, o pastor diria: tem um demônio na vida de Jó. Porque a visão teológica, às vezes, depende do aprisco onde a gente está, a visão teológica muda, né? Tem um demônio na vida de Jó, tem que sair esse demônio. Irmãos, Jó, ele não viu o demônio, e ele nem menciona o demônio, ele fala de Deus. Porque, irmãos, talvez a gente fale assim: mas pastor, foi o diabo que tirou, foi o diabo que tirou, sim, tirou seus bens, tirou sua saúde, tirou seus filhos, mas só tirou porque Deus o que, irmãos? Permitiu. Um problema nosso é achar que o diabo, ele está na mesma altura de Deus, irmãos. O diabo não é ninguém diante do Altíssimo, diante do Todo-Poderoso. Ele não dá um passo além da onde Deus permite que ele vá. Não dá, irmãos. O diabo não pode agir na sua vida se não houver uma legalidade ou uma condição para que ele o faça. Deus não permitiu que ele fosse além e matasse a vida de Jó, ou tirasse a vida de Jó, ou ceifasse a vida de Jó. Então ele é limitado. Ele é limitado. E naquele momento, irmãos, Jó, ele reconhece que o doador de todas as coisas, ele é o que coordena todas as coisas na nossa vida. Então não vamos ficar dando ibope para o diabo, vamos olhar para aquele que realmente governa tudo, e acreditar que a nossa vida está na mão dele, e não nas mãos do diabo. Quero dizer para você nessa noite: a sua vida está nas mãos de Deus, e não nas mãos de Satanás. Quem trabalha, quem coordena, quem faz as coisas acontecerem para desenvolver algo em favor da sua vida, ainda que seja doloroso, ainda que doa em algum momento, é o Senhor, para trabalhar na sua vida, para te aperfeiçoar, para te melhorar, e para ensinar situações que muitas vezes não é você que precisa aprender, mas quem está à sua volta. Você parou para pensar nisso? Que tem coisas que você passa para você aprender, mas tem coisas que você passa que você não está precisando aprender nada, mas Deus quer ensinar alguma coisa através da sua vida, do seu sofrimento, para outra pessoa. Vou dar um exemplo para os irmãos. Daniel, ele precisava ir para a cova dos leões para aprender a ser fiel a Deus, irmãos? Daniel, ele era fiel ou ele ficou fiel porque foi para a cova? Ele já era fiel. Ele já era fiel. Ele não precisava passar pela cova para aprender a fidelidade. Ele não precisava passar para a cova para aprender a amar a Deus. Ele já amava a Deus, ele já era fiel a Deus. Mas ele passou pela cova. Por quê? Porque Deus queria ensinar a todas as pessoas que habitavam naquele reino que havia um Deus na vida de Daniel, que livrava Daniel do poder dos leões, que livrava Daniel de situações que as pessoas, humanamente falando, olhavam e diziam: é impossível uma pessoa se livrar disso, é impossível uma pessoa sair dessa situação. E Deus queria ensinar que com Ele, as pessoas que o servem vencem os impossíveis dessa terra. E Deus usou a vida de Daniel. E quando o rei Dário, ele vai de manhã lá, porque ele tinha amizade por Daniel, e ele fala: Daniel, servo do Deus Altíssimo. E Daniel responde: irmãos, eu imagino a alegria daquele rei, porque antes dele colocar Daniel na cova, ele diz: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, ele te livrará. Irmãos, o rei, que não era ainda convertido ao Senhor, ele acreditava que o Deus de Daniel era poderoso para livrar Daniel daquela cova. E quando Daniel sai de lá, imagina, irmãos, o reflexo disso na vida daquele rei, o reflexo disso na vida das pessoas que estavam ali naquele reino. Como que foi a visão daquelas pessoas, como passou a ser a visão daquelas pessoas sobre o Deus de Daniel. O respeito, a honra, a reverência,
que eles passaram a ter pelo Deus de Daniel. Mas Daniel teve que passar pelo sofrimento, teve que passar pela dor, teve que passar pela situação injusta de ir para uma cova de leões. Às vezes você fala assim: mas Senhor, eu estou passando por essa situação, Senhor, injusta, estou passando por esse sofrimento, Senhor. Mas o Senhor, Ele está permitindo você passar, porque Ele vai fazer algo nessa sua situação, para que amanhã ou depois pessoas possam dizer: o Deus do Jorge realmente existe, o Deus da Diva existe, o Deus do Sebastião realmente é poderoso. Porque eu vi essas pessoas numa situação difícil, mas eles continuaram na igreja, continuaram servindo a Deus, continuaram dando adoração a Deus. Porque diz o texto que Jó sofreu, em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, em nenhum momento Jó disse: o meu sofrimento é culpa de Deus. Em todos os momentos que ele sofreu, em todos os momentos que ele enfrentou uma situação difícil, ele adorou o Senhor e não atribuiu a Deus culpa alguma, mas adorou o Senhor e passou por aquela experiência. Eu quero dizer para você nessa noite: passe pela experiência que você tem que passar, porque o seu dia mau ele tem começo, mas ele também tem fim. Não tem dia mau que dure o tempo todo. Ele começa, mas ele também termina. Por isso que a palavra de Deus diz: o choro, ele pode durar uma noite. Às vezes, irmãos, uma noite inteira você chora, às vezes uma noite inteira você sofre, às vezes uma noite inteira você geme diante de uma dificuldade, de uma situação, mas tudo isso acaba quando a noite termina, porque a alegria vem pela manhã. Porque assim como a noite começa, a noite termina, para que se inicie um novo dia. Assim também são os nossos sofrimentos. Eles têm um início, mas eles também têm um fim. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Irmãos, quem é que vence o dia mau? É aquela pessoa que diante dos seus sofrimentos sabe receber maus conselhos, sem permitir que eles influenciem nas suas atitudes. Quem aqui já recebeu um mau conselho no momento de dificuldade? Levanta a mão aí. Às vezes as pessoas olham para a nossa dor, para o nosso sofrimento e querem nos aconselhar. Eu imagino, irmãos, que a mulher de Jó, ela olhou para Jó, aquela situação ruim, aquela situação difícil, aquele homem que já tinha perdido todos os seus bens, seus filhos, e agora perdeu a sua saúde, estava ali se coçando com aqueles cacos, aquelas feridas na pele. Diz a palavra de Deus que Jó não podia nem dormir, porque ele estava com o corpo cheio de feridas. Imagina você com o corpo cheio de ferida, irmão. Imagina você com o corpo, vamos dizer, cheio de queimadura de 3º grau. Quem já queimou alguma parte do corpo aí? Eu já. Quando era criança, eu era muito arteiro, irmãos. E eu fazendo um fogo lá no saquinho de leite, peguei o saquinho de leite e grudou aqui na perna. E o trem, a hora que eu arranquei, saiu couro junto. Ficou, é minha marca, né? Como dói. Isso foi só uma pequena parte. Agora imagina um corpo inteiro cheio de chagas. Aí a mulher de Jó, ela olhou para ele e falou assim: Jó, vou te dar um baita de um conselho. Vou te dar um baita de um conselho. Porque retens ainda a tua sinceridade. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse foi o conselho que ela deu para ele. E aí, irmãos, Jó disse assim: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim tu falas, mulher. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, irmãos, naquele momento a mulher dele, eu imagino, irmãos, que aquela mulher, aquela esposa, eu tento entender o coração dela. Talvez ela vendo o marido ali naquele sofrimento, naquela angústia,
Ela disse aquilo porque ela queria que o sofrimento dele acabasse, que ele morresse, ele descansasse daquela dor. Só que ela não sabia que haveria restauração naquela casa. Ela não sabia que por trás daquele sofrimento ainda havia esperança de vitória. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes, queridos, nós passamos por lutas e as pessoas olham para nós e dizem para nós que não vai haver mais mudança na nossa vida. Só que quem tem o controle das situações da nossa vida não são as pessoas que olham para nós e que estão ao nosso lado. Quem tem o controle das situações da nossa vida é o nosso Deus. Isso acaba quando Ele disser: acabou. Até lá tem esperança de vitória para você. Irmãos, é dentro do livro de Jó, eu não sei que parte que fala que como a árvore cortada fica o tronco e as raízes ao cheiro das águas, o que vai acontecer? Brotará, como planta nova, florescerá, e dará flores, e dará ramos de novo. Irmãos, ainda que sejamos cortados, mas se as nossas raízes ficarem firmadas, fundamentadas na nossa fé, no nosso Deus, irmãos, ao cheiro das águas, vai haver vida de novo, vai brotar de novo. Tudo aquilo que foi cortado da vida da gente vai começar a renascer de uma maneira muito mais linda, de uma maneira muito mais poderosa do que já foi. O que eu quero dizer para você é que a história de Jó é uma história de recomeço. E eu quero dizer para você, a vida cristã é uma vida de recomeços. Nós somos chamados a recomeçar muitas vezes, em muitos momentos da nossa vida, porque existem momentos que a gente tem que começar de novo, passar por uma experiência, passar por uma situação, encerrar uma etapa da nossa vida e recomeçar. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem recomeço de vitória para você. Deus tem recomeço para a tua vida, em nome de Jesus. Mas você tem que aprender a dizer não aos conselhos errados. Você tem que aprender a ouvir conselhos ruins, conselhos negativos, conselhos baseados na incredulidade, conselhos baseados muitas vezes no desespero, na visão racional do ser humano. Ouvir esses conselhos, mas não permitir que eles determinem o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer na sua vida depende da sua fé, na fidelidade e no poder do seu Deus. Deus cuidou de Jó, Deus está cuidando de você nessa noite. Quem vence o dia mal é aquele que enfrenta os problemas sem perder de vista o seu Redentor. Quem tem um Redentor aí? Quem tem Redentor na vida aí? Eu tenho. O nome do meu Redentor é Jesus de Nazaré. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu Redentor vive. Ele não está morto. O meu Redentor está vivo. Eu não creio num Cristo, irmãos, que morreu numa cruz e continua lá. Eu creio num Cristo que morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo. E Jó disse algo muito interessante no meio do seu sofrimento. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E ele começou a se alegrar nessa certeza. Ele não se alegrou porque ele começou a sarar. Ele não se alegrou porque o dinheiro começou a voltar. Ele não se alegrou porque, irmãos, as coisas que ele perdeu estavam vindo de volta. Ele se alegrou porque ele tinha um Redentor. E eu quero dizer para você: o teu Redentor vive. E das mãos dele você pode esperar. O Redentor é aquele que paga a nossa dívida. O Redentor é aquele que entra em cena na nossa vida para nos resgatar da situação de destruição em que nós nos encontramos. Jesus
é aquele que resgata, te resgatou do inferno, te resgatou das trevas, e Ele está aqui para te resgatar do dia mau e te colocar em pé de novo, para você caminhar e ir adiante, porque Ele é especialista em fazer isso. Jesus é especialista em colocar de pé quem está caído. Jesus é especialista em levantar quem tombou. Talvez você tombou, mas o teu Redentor está vivo e Ele vai te colocar em pé em nome de Jesus, porque Ele é o próprio Cristo. Talvez você passou por uma semana difícil, talvez você passou por uma semana em que você pensou: vou chutar o balde. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você que você não vai chutar o balde, não vai jogar a toalha, não vai desistir, porque Ele está entrando com provisão sobre a tua vida. Ele é Deus sobre a tua angústia, Ele é Deus sobre as suas dificuldades. Quem é que vence o dia mau? É aquele que perde tudo, mas não perde a sua fé. Perde tudo, mas não perde a sua fé em Deus, não perde o seu compromisso com Deus, não perde o seu relacionamento com Deus, continua firme em Deus, está ligado com o Senhor, e ainda que sofra, não desiste de continuar crendo no poder de Deus, na vitória que vem de Deus, no agir que vem de Deus sobre a sua vida. Quem é que vence o dia mau? É aquele que mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, ele é capaz de ouvir o chamado de Deus, servir a Deus e servir aos seus irmãos, se necessário for. Não use o seu problema, não use as suas dificuldades, não use o seu sofrimento como desculpa para não servir a Deus, se Deus está te chamando para servir. Senhor, eu não posso porque eu estou sofrendo, eu não posso porque eu estou passando por luta. Irmãos, se Deus te chamar, mesmo passando por luta, é porque Ele sabe que você pode. Deus não vai pedir para você nada que você não consiga fazer. Diz a palavra de Deus que lá no final do livro de Jó, Deus falou para Jó: ore pelos seus amigos. Talvez Jó podia ter dito assim: mas Senhor, o doente aqui sou eu que estou aqui com o corpo cheio de chagas, eu que estou precisando de oração. Mas Deus falou assim: eu quero que você ore pelos seus amigos. Os amigos de Jó não estavam doentes como ele por fora, mas estavam doentes por dentro. E Deus se agradou tanto do coração de Jó, que Ele queria ouvir a oração de Jó, a oração que Deus queria receber naquele momento, a oração que subia como algo doce aos seus ouvidos, como algo que agradava o coração de Deus, era a oração de Jó. E o Senhor diz: o meu servo Jó orará por vocês. E quando Jó estava orando pelos seus amigos, diz a palavra de Deus que Deus virou o cativeiro de Jó. Jó saiu de uma situação de penúria, de derrota, de fracasso, de enfermidade, e passou por uma situação de vitória, de vida curada, de vida restaurada, de prosperidade, de bênção, de restituição em dobro. Deus tem o poder de tirar você daqui e colocar você aqui. Amém, irmãos? Deus tem o poder de tirar você do chão e colocar você por cima. Deus tem o poder de fazer o mundo dar voltas. Não tem gente que diz assim que o mundo dá voltas? E o mundo dá voltas, irmãos. E quem faz o mundo dar as voltas que ele dá é Deus. Quem faz o mundo girar a favor daqueles que servem ao Senhor é o Senhor. Não tem uma frase que diz assim, eu vi acho que em bolé de caminhão, né? Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou filho do dono, né? E realmente nós não somos donos do mundo, mas nós somos filhos daquele que é. Deus manda nesse mundo ainda, irmãos.
Deus manda em todas as coisas. É como eu disse aqui um dia, Satanás, ele adquiriu o direito, pela desobediência humana, de governar a terra, mas quem governa o universo é o nosso Deus, e a terra está dentro do universo que Deus governa. Então, irmãos, o governo de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos. Ele governa para te abençoar nessa noite. Deus manda dizer do íntimo do meu coração que você não está só na sua luta, e que não tem luta que você passe que não seja uma luta supervisionada, uma luta cuidada de maneira muito especial pela visão de Deus. Deus está cuidando das suas lutas. Então nessa noite eu quero que você fique em pé, e nós vamos orar. Eu vou orar.